Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. E hoje vamos entrar nas referências, da mensagem de Atos, capítulo número 6, a instituição dos diáconos, Vamos estar fazendo a leitura da mensagem toda e entrar logo em seguida, na meditação das referências. Amém, irmãos? Que diz o seguinte: a instituição dos diáconos. Atos capítulo 6. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pâmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos. E estes, orando, lhes impuseram as mãos, e crescia a palavra de Deus. E em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputava com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram uns homens para que disserem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. E apresentaram falsas testemunhas, que dizia: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Mas, glória a Deus, aleluia, Jesus. Sem perda de tempo, irmãos, nós vamos já entrar nas referências, E elas se dão a partir do versículo de número 3, Quando os apóstolos, recebendo ali, vendo ali aquela situação geral, Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós,
7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Vocês vejam que é um homem cheio do Espírito Santo, né? Os 12 apóstolos, vendo ali a murmuração, né? Chegou até eles, né? Aquela reclamação, daquela murmuração em relação aos hebreus, né? Os gregos contra os hebreus, né? São duas nações diferentes, né? Mas que estavam juntos numa única congregação, né? E a alegação dos gregos era que as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano, né? E eu já disse, os hebreus são os descendentes de Abraão, né? Pertencentes às 12 tribos de Israel, né? Que são os filhos de Jacó, são os hebreus, né? E os gregos ali, nessa murmuração contra os hebreus, né? Eram irmãos em Cristo, congregando juntos, mas as suas viúvas eram discriminadas de acordo com a visão dos gregos, né? E aí os apóstolos, ouvindo, né? A graça que Deus ha dado, né? Aos seus servos, aos seus profetas, né? E eles então compreenderam que era importante buscar ali, né? Uma reparação através de um perfeito entendimento, né? Ou através de um perfeito entendimento fazer a reparação, né? Para que houvesse ali participação de todos, porque nós somos todos iguais, né? O nosso Deus Todo-Poderoso, né? Ele não fez, não faz e não fará acepção de pessoas. A única condição para que nós possamos fazer a obra do Senhor de forma ampla, geral e restrita, né? É aceitar a Jesus, é estarmos convertidos, regenerados, transformados e libertos, né? E viver uma vida de santificação, reconhecendo que Jesus Cristo é o verdadeiro Filho de Deus, né? Que Ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário para nossas vidas salvar, né? Então, reconhecendo dessa forma, uma vez batizado nas águas, preferencialmente águas correntes, entrou em comunhão, né? Ele está apto para fazer a obra do Senhor, né? Basta o Senhor capacitá-lo, né? E ele está capacitado para fazer a obra do Senhor, né? Então ele não pode ser de maneira nenhuma discriminado, excluído, né? A não ser por faltas graves, né? Que ele tenha que cumprir ali de acordo com o pastor da igreja, né? Cumprir alguma prova, que ele tem que passar por ela, ser tirado de comunhão, suspenso, mas fora disso ele tem que fazer, as oportunidades têm que ser iguais, né? E aqui, então, nós vamos para as referências que diz, Atos capítulo 6, versículo 3, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Foi a recomendação que os apóstolos fez para que os irmãos trouxessem na presença deles homens, né, que tivessem, né, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para que eles pudessem colocar sobre os negócios da igreja, sobre o trabalho, eles para servir as mesas, para cuidar da casa do Senhor, né, da casa e também assistir os irmãos nas santas ceias, nos casamentos, nos aniversários, todas as bodas, né, que precisa de um servo de Deus capacitado para fazer, o pastor não sai para ir fazer. Ele manda o diáconos e os presbíteros para poder fazer essa parte, né? Para que ele fique na igreja cuidando do rebanho, cuidando da obra, cuidando da oração e da palavra de Deus no santo altar. O pastor não pode sair da igreja, né? Ele tem esses cooperadores na igreja, né? Os diáconos são cooperadores, os presbíteros são cooperadores, os evangelistas são cooperadores, né? Enfim, ele manda os cooperadores para poder fazer, para cumprir essas missões.
todo tipo de bodas que necessitavam da presença de um homem de Deus, né? Esses homens capacitados, uma vez, né? Sobre a determinação do pastor, eles vão fazer essas coisas, enquanto o pastor permanece na sua igreja, cuidando das ovelhas, da oração e da palavra no santo altar do Senhor, né? Lugar de pastor é na igreja. Pastor foi levantado para cuidar do rebanho, e o rebanho dele está na igreja, é aquelas ovelhas das quais ele está cuidando diariamente ali, que vem na congregação aonde ele ministra a santa palavra de Deus, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? Os apóstolos estipularam que os 7 varões deviam apresentar evidências de terem continuado fielmente sobre a influência do Espírito Santo. Segundo parece, os apóstolos supunham que nem todos os crentes continuavam na plenitude do Espírito. Noutras palavras, aqueles que deixam de andar fielmente segundo o Espírito. Gálatas, capítulo 5, versículo 16 ao 25. Cessarão de ser cheios do Espírito Santo. E eu falo isso com os irmãos de um modo geral, né? Eu tenho falado, eu tenho trazido aqui nas mensagens, né? O homem que é cheio do Espírito do Senhor, né? E ele desvia, né? Ele perde a graça de Deus para continuar fazendo a obra do Senhor, né? O homem que comete pecados, né? Ainda que a igreja não tenha conhecido os pecados dele, ainda que esteja escondido, né? Todo tipo de pecados e iniquidades, né? Ele, a partir do momento que ele caiu no pecado, ele perde a graça de Deus, né? Então o Espírito do Senhor afasta e não usa ele mais ali na obra do Senhor, até que a igreja tome conhecimento, que ele peça perdão, né, cumpra a pena e seja novamente retornado, né, reempossado ao seu trabalho perante toda a igreja, né? E aqui esta palavra confirma isso que eu disse aqui, tenho falado, né? Os apóstolos estipularam que os 7 varões deviam apresentar evidências de terem continuado fielmente sob a influência do Espírito Santo. Segundo parece, os apóstolos supunham que nem todos os crentes continuavam na plenitude do Espírito. Noutras palavras, aqueles que deixam de andar fielmente segundo o Espírito. Gálatas, capítulo 5, versículo 16 ao 25. Cessarão de ser cheios do Espírito. Quanto à diferença entre conservar a plenitude e ser cheio do Espírito Santo, notemos o seguinte: primeiro, os crentes que conservam a plenitude do Espírito Santo são caracterizados pela sua constância nessa condição. Confira em capítulo 6, versículo 5, capítulo 11, versículo 24, que os capacita a falar com inspiração profética ou ministrar o poder do Espírito Santo segundo o seu querer. Segundo, a expressão cheios do Espírito Santo é usada para indicar o recebimento do batismo no Espírito Santo. Capítulo 1, versículo 5. Atos capítulo 2, versículo 4. Atos capítulo 9, versículo 17. Atos capítulo 11, versículo 16. Para indicar que um crente ou crentes, em ocasiões específicas, recebeu poder para falar sob o impulso direto do Espírito Santo. Atos capítulo 4, versículo 8. Atos capítulo 13, versículo 9. Lucas capítulo 1, versículos 41 a 45. Lucas capítulo 67, versículo 79. Para indicar um ministério profético geral sob a inspiração ou a unção do Espírito Santo, sem especificar
a duração desse ministério. Atos, capítulo 4, versículo 31 ao 33. Atos, capítulo 13, versículo 52. Lucas, capítulo 1, versículo 15. Depois do recebimento inicial do batismo no Espírito, os que andam fielmente no Espírito, mortificando as obras pecaminosas do corpo. Romanos, capítulo 8, versículo 13 e 14, podem ser descritos como cheios do Espírito Santo. Isto é, mantendo a plenitude permanente do Espírito Santo. Exemplo, os 7 varões, especialmente Estevão. Versos 3 e 5. Atos capítulo 7, versículo 55. Ou Barnabé, capítulo 11, versículo 24. Além disso, aqueles que continuam na plenitude do Espírito podem receber um novo enchimento do Espírito, visando a um propósito ou tarefa específica, especialmente uma capacitação divina para falar segundo o impulso do Espírito Santo. Irmãos, essa afirmação aqui vem mostrar o seguinte, irmãos. O crente, quando aceita Jesus, após passar o tempo ali de purificação que ele precisa para conhecer, né? Esse tempo, eu diria que é um tempo mínimo de 90 dias, né? Após ele entender verdadeiramente o que é ser um verdadeiro crente, aí ele desce as águas batismais, né? Desce tendo pleno conhecimento de como ele precisa andar a partir daquele momento que ele aceitou Jesus, tornou-se crente e desceu as águas batismais. Porque quando o homem desce as águas batismais, o que ele está fazendo naquele dia? Ele está cumprindo toda a justiça. Jesus nos deu este exemplo quando procurou João Batista para ser batizado por ele, né? Jesus chegou a João ali no Rio Jordão para ser batizado, entrou na fila do batismo e João se opunha a batizar Jesus, porque João sabia que Jesus era o Todo-Poderoso, né? E João era servo de Jesus, né? E aí ele sabia, né? João, né, era a voz do que clama no deserto, enviada por Deus, né? Voz, ele foi intitulado exatamente com esse nome. Voz do que clama no deserto. Endireitai os caminhos do Senhor. E ele veio na frente batizando com água, né? E ele falava para aquela multidão que vinha até ele, e ele dizia, né? Ele dizia para aquela multidão: eu vos batizo com água, né? Mas após mim virá um que vos batizais com água, vos batizais com fogo e com o Espírito Santo, né? Esse vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Ele falava de Jesus, né? Jesus não tinha ainda iniciado seu ministério e João anunciava que após ele viria um, eu vos batizo com água, mas após mim virá um que vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Ele falava de Jesus. E Jesus, né, já tinha nascido, já estava ali em casa, cuidando ali junto com os pais, né, crescendo ali fisicamente e na graça e no poder do Senhor. O Senhor já estava capacitando Jesus. Desde quando ele fez o primeiro milagre, foi transformar a água em vinho nas bodas de Canaã, né, ele já estava cheio do Espírito Santo do Senhor, né, e aí cheio das virtudes do Senhor, né, e aí ele estava ali crescendo, ele crescia, a palavra fala, ele crescia em graça, né, e em virtude, né, do poder de Deus, né, e aí Deus preparando, e aí quando ele chegou para ser batizado por Jesus, para começar o seu ministério aos 30 anos, João se opunha a batizar, porque sabia quem era Jesus. Jesus chegou para ele no pé do ouvido e disse: nos convém deixar assim vamos deixar por assim agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça, né? Então o homem, para começar a fazer a obra de Deus,
primeiramente ele precisa passar pelas águas batismais, né? Passar pelas águas batismais, né, para poder receber o Espírito Santo do Senhor, né? Nesse momento que ele desce as águas e cumpre toda a justiça, ele está apto para receber o Espírito Santo do Senhor, né? Não o batismo no Espírito Santo necessariamente. Pode até acontecer sim, depende do seu estado de espírito, como é que ele está até aquele dia. Porque tem irmãos e irmãs que desceu as águas batismais, quando sai das águas, já sai falando em línguas estranhas, porque recebeu naquele momento o batismo no Espírito Santo. Mas primeiro desceu as águas e depois subiu. Né? Quando o pastor, né, emerge o novo convertido nas águas e fala, eu te batizo, após fazer a oração com ele de arrependimento naquele momento, aí o pastor já com a mão na nuca e a outra na testa, ele já fala, né? Eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. E emerge ali de costa, aquele batizando o novo convertido nas águas, quando ele emerge o corpo inteiro e traz para fora, alguns já saem falando, porque recebeu primeiro, no mesmo momento, o batismo no Espírito Santo. Mas é coisa rara de acontecer, né? Então, de modo que é necessário cumprir toda a justiça. Aí ele está apto, ele volta para a igreja e vai trabalhar para Jesus no dia a dia. O pastor vai observando, vai dando pequenas tarefas para ele desenvolver, e ele vai crescendo no conhecimento, na sabedoria, no entendimento, e daqui a pouquinho pode ser lançado a campo já, para poder fazer o que foi feito com esses 7 varões, dos quais os apóstolos mandou que fosse levado até eles. Eles tinham passado por todo esse processo já anteriormente, né? Passado por tudo isso anteriormente, já eram crentes, né? Já estavam na igreja, né? Mas aí foram levantados, foram separados para diáconos, para servir às mesas, para fazer, não só dentro da congregação, mas para trabalhar no campo, onde tem um noivado, tem um casamento, tem um batizado, né? Noivado no casamento, né? Batizado nem não existe, né? Ele vai pro batizado junto, batizado sim, vai para o batizado sim, porque os diáconos são preparados para todas essas coisas, né? Para os batizados, para os casamentos, para os noivados, aí eles vão a campo trabalhar para cumprir. O pastor, ele vai também pelo prazer de estar ali contemplando as ovelhas, né? Ajudando, porque a responsabilidade é dele, né? Mas esses homens o auxiliam porque foram capacitados para fazer também esse trabalho juntamente com o pastor. Independente do pastor estar lá ou fisicamente ou não, se ele não puder ir, ele manda os diáconos, eles vão e fazem, estão capacitados para isso, né? Mas qual o verdadeiro pastor, né? Ele segue as suas ovelhas. Ele tem o maior prazer em estar junto com as ovelhas no batismo, né? Eu fiz isso o tempo todo, né? Eu continuo fazendo pela misericórdia do Senhor, né? Todo batismo, eu nunca mandei uma ovelha da minha igreja para ser batizada nas águas, nos batismos coletivos do nosso ministério. Eu nunca mandei as ovelhas, os novos convertidos, os batizados, para ser batizados, que eu não estivesse presente ali junto com as minhas ovelhas, ajudando, auxiliando também nos batismos, juntamente nas águas batismais, né? Então, de modo que nós precisamos acompanhar passo a passo as nossas ovelhas e seguir o tempo todo cuidando delas com todo carinho, com todo amor, com toda atenção, para que elas cresçam na graça, no conhecimento, sabedoria, autoridade, no poder do entendimento, né? Eu comentava esses dias ainda com os irmãos, né? Graças a Deus, né? Foram centenas de almas batizadas, né? Que aceitaram Jesus nas igrejas que eu dirigi o tempo todo, né? Até o presente momento, né? E permanecem firmes na presença do Senhor, né? Foram bem preparadas e graças a Deus, né? Se tem algum ou alguma desviada, né? Foram para longe, eu não tomei conhecimento, mas as que eu tenho conhecimento, olha que eu tenho assim um contato diário com todos eles, esporadicamente, é claro, evidentemente, né? Mas eu tenho contato com eles, né? Então, de modo que estão firmes na presença do Senhor, inclusive aqueles que aceitaram Jesus, que vieram na cidade onde eu estava, né? Fazer safra de café,
né, voltaram para sua cidade de origem, porque vêm nas temporadas e voltam, né, e depois me passaram mandando mensagens, áudios, vídeos, falando, me agradecendo pela palavra que o Senhor pregou. Eu aceitei Jesus na sua igreja, me converti e já estou batizado, já estou... Então a gente fica muito feliz com isso, né? Eu louvo e glorifico o Senhor para a glória de Deus, não para a minha glória, mas para a glória do Senhor, né? Glória a Deus, Jesus. E continuando aqui a falar sobre essa referência ainda, né? Do capítulo 6, versículo 3, é muito grande as referências aqui, vamos dar sequência. Quanto à diferença entre conservar a plenitude e ser cheio do Espírito Santo, notemos o seguinte: os crentes que conservam a plenitude do Espírito Santo, são caracterizados pela sua constância nessa condição, né? Glória a Deus, Jesus. Para indicar um ministério profético geral sobre a inspiração ou a unção do Espírito Santo, sem especificar a duração desse ministério. Atos 4, capítulo 31, 33, Atos 13, capítulo 52, Lucas 1, 15, e depois do recebimento inicial do batismo no Espírito, os que andam fielmente no Espírito, mortificando as obras pecaminosas do corpo. Romanos, capítulo 8, versículo 13 ao 14. Uma pequena observação nessa menção aqui, irmãos. O homem, quando ele é batizado no Espírito Santo, né? O homem, o nosso espírito, o espírito de vida que nós temos no nosso corpo, né? Ele luta contra a carne, né? Para não pecar. O desejo da carne é de pecar. O desejo da carne é de pecar. Mas o Espírito Santo, né? Ele contacta com o nosso espírito para nós não pecarmos. E ele fala: não. Isto você não pode fazer. Isto você não deve fazer. E nós sentimos, né, naquele momento, o toque do Senhor, do Espírito do Senhor, para não cometermos aquele pecado que a carne estava nos induzindo a cometer. É coisa linda, é coisa maravilhosa. É poder de Deus. É Jesus. É Espírito Santo do Senhor. É coisa linda, é coisa maravilhosa, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? Podem ser descritos como cheios do Espírito Santo. Isto é, mantendo a plenitude permanente do Espírito Santo. Exemplo, os 7 varões, especialmente Estevão. Versos 3 e 5, capítulo 7, versículo 55. Ou Barnabé, capítulo 11, versículo 24. Além disso, aqueles que continuavam na plenitude do Espírito podem receber um novo enchimento do Espírito, visando a um propósito ou tarefa específica, especialmente uma capacitação divina para falar segundo o impulso do Espírito Santo. Isso aqui é tão verdade que o apóstolo Paulo, né, ele ali em todas as 13, 14 igrejas que ele abriu, não 13, 14 igrejas, nos 13, 14 livros que ele escreveu. Igreja, não sei o número, né? A Bíblia não fala quantas igrejas Paulo abriu, mas foram muitas, né? Mas livros do Novo Testamento são 27. Tem 13 que foi Paulo que escreveu, né? Pode ser 14, mas eu tenho certeza absoluta de 13, aqui no momento que eu estou lembrando. 13 livros ou cartas, né, do Novo Testamento foi Paulo que escreveu, né? E Paulo orava, né? Orava em favor dos irmãos ali para que Deus desse para os irmãos o espírito de revelação, né? Então, de modo que é enchimento, né, que o discípulo recebe, né? Ele já tem o Espírito Santo, ele já é batizado no Espírito Santo, e Deus vai o capacitando com dons específicos, e os dons espirituais são dons do Espírito Santo do Senhor, né? Então ele recebe um renovo para ser capacitado naquele dom do qual a igreja dele está precisando, né? A igreja que ele dirige,
no dia a dia, no seu trabalho, é uma pessoa dedicada à obra do Senhor, à obra de Deus, e Deus vai vendo a deficiência que cada um de nós temos, né, para poder ser mais abrangente na obra do Senhor. Ele vai nos capacitando com dons, nos acrescentando dons específicos para que nós possamos ser mais útil à obra do Senhor. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. E amanhã nós estaremos de volta com um novo vídeo e uma nova mensagem, dando sequência ainda nesta mensagem do poder do Espírito Santo sobre as igrejas. Amém, irmãos? Deus abençoe.